Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Vem ganhando repercussão decisões judiciais relativas ao reconhecimento ou não do princípio da insignificância ou da bagatela. Ele tem sentido de afastar a própria tipicidade penal, não considerando o ato praticado como um crime. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça João Pedro de Freitas Xavier, que coordena o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Doutor João Pedro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Antes de iniciarmos, eu gostaria que o senhor, de forma didática, explicasse exatamente o que são os crimes de bagatela. Na verdade, como foi dito antes, né, o princípio da bagatela é um princípio do direito penal que se aplica a diversos ilícitos, onde se reconhece que aquele crime praticado ele não chega a lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal. No caso, o mais comum é o patrimônio, não é? O furto, a receptação, o estelionato. Se diz que aquela lesão causada ao patrimônio da vítima ela é de tal monta pequena, insignificante, rasa, que não justifica a intervenção do direito penal. Isso, basicamente, é o princípio da insignificância. E o que são os princípios da irrelevância e da insignificância? Exatamente, está tudo nesse contexto de se vislumbrar a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, ao patrimônio, no caso, né? Então você pega a seguinte hipótese: o sujeito furta duas galinhas, né? Em princípio, se diz até que o ladrão de galinha não vai para a cadeia, né? Ou que vai para a cadeia quando deveria o criminoso mais que afronta bens mais relevantes acaba saindo impune. Mas o fato é o seguinte, é que não se tem que observar, e é nisso que reside o princípio da insignificância, apenas o valor do bem subtraído. Se tem que observar, sim, todas as circunstâncias. Se o agente tem antecedentes, se ele já praticou outros fatos semelhantes, se aquilo em relação à vítima que sofreu aquela perda é relevante, se existe censurabilidade naquele comportamento. Então, todos esses aspectos são analisados pela justiça, não é? E entende pela aplicabilidade ou não no princípio da insignificância. Na verdade, o princípio da insignificância ou da bagatela, ele é muito relacionado aos casos concretos. Então, por hipóteses paradigmáticas, por determinados casos paradigmas, nós podemos dizer se é ou não aplicável a insignificância penal. É bom que o senhor faça essa explicação para os telespectadores antes de aprofundarmos essa matéria que realmente vem ganhando debate na imprensa. Agora, de forma mais concreta, doutor João Pedro, como o Ministério Público Gaúcho e principalmente a Justiça aqui do Rio Grande do Sul vem lidando com a possível aplicação da insignificância? De fato, isso é uma preocupação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério Público em âmbito nacional, né? Nós podemos dizer que nós somos pioneiros em vários recursos que foram aos tribunais superiores, ao STJ e ao STF, não é? Que hoje pacificaram critérios para o reconhecimento do princípio da insignificância. O importante é o seguinte: figure-se, por exemplo, a hipótese de um sujeito que tem o botijão de gás furtado. Um sujeito pobre que não tem condições de adquirir um outro botijão de gás que custa ali 60, 70 reais, não é? Ele não come na próxima refeição porque ele não tem condições, ou ele vai ter que sacrificar alguma outra aquisição para poder repor aquele objeto furtado. O que é muito diferente, por exemplo, de se furtar de uma pessoa que mora num condomínio de luxo. Esse mesmo botijão de gás que ela vai repor sem problemas. Então, de há muito, o Ministério Público vem sustentando que a insignificância ela tem que analisar as circunstâncias e não apenas o valor do objeto.
não é? Já houve uma mudança significativa nessa análise, excluindo, por exemplo, aqueles criminosos que se tornam especialistas na prática de pequenos furtos. O sujeito furta num supermercado mercadorias de pequeno valor, né? Depois furta numa loja outras mercadorias de pequeno valor, sempre na crença de que, se apanhado, vai alegar que aquilo era insignificante, que não vale a pena movimentar todo o aparato jurisdicional para puni-lo penalmente, e com isso a população, essa é a ideia fundamental, Marco, a população fica com a sensação de que não existe proteção penal para o patrimônio. Ou seja, e isso se reflete, inclusive, é bom que se diga, nas próprias vítimas. Nós, em determinadas circunstâncias, quando vítimas de pequenos delitos patrimoniais, nós dizemos, não vamos nem registrar o boletim de ocorrência, a ocorrência policial, porque isso não vai dar em nada, eu vou perder mais tempo. E, na verdade, se fica com a sensação de que não há proteção patrimonial. As cortes superiores, elas modificaram esse entendimento, demonstrando sim que há necessidade de punição para esses casos. Não significa necessariamente que a pessoa vai ser recolhida à prisão, porque em muitas hipóteses vão ser aplicadas outras medidas que não a prisão dessa pessoa, especialmente se não se tratar de um acusado reincidente, né? Mas nós temos casos, por exemplo, que se colhe da jurisprudência aqui do Rio Grande do Sul, que foi aos tribunais superiores, de um sujeito multirreincidente, ou seja, com várias passagens, que furtou um guarda-chuva avaliado em R$15. E se alegava justamente que não havia interesse em movimentar a máquina jurisdicional para punir uma pessoa que furtou algo que vale R$15. O que se demonstrou, contra-argumentando a isso, é de que aquele sujeito já tinha um histórico de várias infrações e que era sim necessário que ele fosse punido. Então é por aí que caminha o debate sobre o princípio da insignificância. Pois é, justamente o que eu ia lhe perguntar, como atualmente esses recursos estão sendo julgados tanto no STJ como no STF. É pacífico hoje nas cortes superiores que não se considera apenas o valor. Antigamente se dizia assim, até meio salário mínimo está justificada a não aplicação do princípio da bagatela quando o valor for superior a meio salário mínimo, por exemplo. Mas hoje nós temos casos aí do furto de objetos avaliados em R$20 que não são considerados bagatela. Por quê? Porque ou o furto, e aí vem as determinadas as hipóteses concretas, ou o sujeito praticou o furto mediante rompimento de obstáculo, arrombamento, né? Ou ele praticou o furto mediante concurso de agentes, ou ele praticou o furto junto com o menor, ou ele praticou o furto mediante escalada, destreza ou durante o repouso noturno, que são circunstâncias que agravam, que qualificam a hipótese do furto. E é certo também, por exemplo, que para delitos com violência contra a pessoa, como por exemplo com o roubo, se o sujeito roubar, a diferença do furto e do roubo para o nosso telespectador ter presente é que no furto se subtrai uma coisa de alguém sem violência contra a pessoa. E no roubo você tem uma subtração igual a do furto, mas com violência ou com grave ameaça para a pessoa. Nos casos em que há violência ou grave ameaça, ou seja, que há roubo e não furto, aí é inaplicável, principiologicamente, a bagatela, porque não se pode considerar insignificante para o direito penal algo que é praticado com violência ou com grave ameaça. Então esses são alguns critérios. Tem outros também, por exemplo, criminosos reincidentes não fazem jus à aplicação da bagatela, não é? Porque já está demonstrado o desvalor da conduta e a periculosidade, porque o sujeito reitera aqueles comportamentos, não é? Para determinadas hipóteses, enfim, que a jurisprudência vai analisando, ela afasta a aplicação da bagatela. Então, pelo que o senhor está dizendo, nesses pequenos furtos, como o senhor já explicou, de uma galinha, de um tapete, de um guarda-chuva, não basta apenas considerar aquele bem subtraído, mas sim todas as circunstâncias do fato. Exatamente. O critério inicial era assim, quanto vale o objeto subtraído? E simplesmente se extinguia a punibilidade se dizendo que não havia tipicidade material, ou seja, embora a existência de um tipo penal que diz subtrair coisa alheia a móvel
pena, não é, de 1 a 4 anos, né, se dizia assim, mas isso não chega a afrontar o bem jurídico, o patrimônio tutelado pela norma, porque afinal de contas era um furto tentado, o objeto subtraído foi recuperado, foi devolvido à vítima, não há justificativa para a intervenção do direito penal. Mas se viu, não é, pela reiteração de determinados comportamentos, e aí um sujeito com uma ficha com 20 antecedentes pelo mesmo fato e talvez nenhuma condenação, sempre com essa justificativa. Se mostrou que o sujeito, aquele criminoso, ele era um habitual praticante daquele tipo de delito, um especialista naquilo. E existem vários criminosos com esse perfil hoje em dia, sempre na crença de que seriam impunes. Então a ideia é de que, que a população tenha ciência que existe sim proteção patrimonial, né, proteção penal para o patrimônio. E que é óbvio, as pessoas a partir disso têm que registrar a ocorrência, elas têm que, não é, procurar a justiça, porque não significa necessariamente que a pessoa vá ser recolhida, até porque tem crimes mais graves que reclamam talvez uma punição mais severa, mas é necessário que haja uma resposta penal sob pena de se banalizar, não é, a prática desse tipo de infração, o que ninguém aceita, não é? Eu gostaria de saber do senhor até que ponto esse duelo jurídico entre a aplicabilidade ou não do princípio da bagatela pode afetar a celeridade dos processos na justiça. Pois é, e esse foi um dos pontos fundamentais dessa consolidação de um entendimento jurisprudencial. Ou seja, diante de decisões que aplicavam indistintamente a bagatela só considerando o valor do objeto subtraído, houve vários recursos, não é? Claro que a tramitação de um recurso ao Tribunal Superior, ela demora, mas hoje a Corte Superior, o STJ, pacificou a questão e o STF também. Não é? Claro, sempre analisando as particularidades do caso concreto, como a gente comentou antes aqui. Mas o fato hoje é que, por exemplo, se um sujeito for condenado e for afastada a aplicação do princípio da bagatela, é muito provável que, sendo ele reincidente ou tendo antecedentes, né, eventual recurso dele para as cortes superiores, como já está pacificado, ele sequer é admitido o recurso na Corte Superior, porque ele contraria, não é, um entendimento consolidado. Então isso faz parte do próprio estabelecimento da interpretação da lei federal, não é? e da Constituição, que é próprio dos recursos excepcionais. Eles são mais demorados, não é? Mas depois que existe a consolidação, aí sim se tem uma orientação que se aplica irrestritamente em todo o território nacional. O que não significa dizer que um juiz de primeiro grau não possa reconhecer, vamos dizer, contrariamente à jurisprudência das cortes superiores, uma determinada situação de insignificância. Mas isso certamente vai ensejar o recurso e vai ser provido, como diariamente nós temos recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul que são providos nas cortes superiores. Na sua opinião, cabe ou não, para concluirmos, o direito penal se preocupar, então, com as bagatelas? A bagatela não é só o valor, não é? A bagatela é o indiferente, o sujeito que não tem periculosidade, a infração que é uma lesão muito pequena para o patrimônio, e a resposta é que, obviamente, o direito penal deve sim se preocupar com todo tipo de atentado ao bem jurídico, patrimônio, vida, enfim, integridade corporal, dignidade sexual, porque o legislador, quando avaliou essas condutas, ele pensou exatamente nisso. O que é fundamental é que a população tenha a ciência de que existe sim essa proteção e de que se busque uma responsabilização penal na medida, vamos dizer, da culpabilidade e da lesividade dessa conduta. Não significa dizer que um ladrão especialista vai ter que ser recolhido num estabelecimento em regime fechado, mas se tem que tomar medidas para que haja uma resposta, porque senão o caminho, a alternativa para a população seria o quê? Fazer justiça com as próprias mãos? Seria passar a responder a essas afrontas com o patrimônio com violência, não é? Então a gente tem que linchar, tem que fazer um grupo de extermínio, uma milícia para proteger o patrimônio das pessoas.
Não é isso que se deseja. E por isso que é importante, sim, que o Estado, através do Judiciário, se preocupe com isto e dê respostas minimamente efetivas, porque senão a consequência é muito pior e ninguém deseja que esse estado de coisas aconteça. Agora, o que não se pode confundir são delitos de bagatela com crimes de menor potencial ofensivo, que esses são submetidos aos juizados especiais criminais, é isso? Exatamente. Na verdade, o princípio não seria exatamente correto se falar em crimes de insignificância. Não é? Existe o princípio da insignificância que se aplica a diversos delitos, sejam eles da órbita dos juizados especiais, não é? Criminais, ou também ao juizado comum. O fato é que o juizado especial criminal ele tem determinados institutos, como a suspensão condicional do processo, como a transação penal, que são medidas que vão ser alternativas despenalizantes, ou seja, o sujeito, ao invés de receber uma pena, recebe medidas que são despenalizadoras, que permitem uma resposta, mas que não seja um encarceramento ou a condenação penal. Né? Mas certamente não se confunde uma situação com a outra. Nós estamos fazendo esse programa porque, como dissemos no início do programa, há muita repercussão sobre a aplicabilidade ou não do princípio da bagatela. Mas isso não é de hoje, há muito tempo se discute isso. Atualmente, como o Ministério Público Gaúcho vê esse cenário? Com preocupação inicialmente e hoje com um certo alívio na medida em que as cortes superiores pacificaram, né, essa interpretação. O problema é que nós temos que gerar uma cultura, não é, de estabelecer que existe sim a proteção, que é relevante sim registrar a ocorrência, buscar a justiça nessas hipóteses, não é? E certamente hoje aquela ideia inicial de que não vale a pena movimentar a máquina judicial a partir de determinados valores, ela não pode prevalecer mais. O que tem que prevalecer é uma análise da conduta praticada, do criminoso que praticou aquela conduta, dos antecedentes dele, da relevância daquele bem para a vítima, não é? Porque são situações muito diferentes. Nós temos inúmeras hipóteses aí de furto de bicicleta, por exemplo. O sujeito é pedreiro, trabalha na construção civil e ele usa a bicicleta como meio de transporte. Aí vai dizer, uma bicicleta, isso não é nada, não é? Avaliada aí em R$100. Mas isso para aquela pessoa é fundamental para o trabalho dela, para o dia a dia, não é? Até para levar alguém para um atendimento médico de emergência, a pessoa mora longe. Então, assim, não se pode relativizar a aplicação do direito penal com vistas a um valor de um objeto. Ele diz, eu gasto R$100 num restaurante, portanto R$100 é irrelevante. Não, você pode fazer isso, mas tem pessoas que esse valor para elas é inatingível, elas demoram muito tempo para amealhar esse valor. Então, sempre o direito penal ele tem que olhar o fato, né, as suas circunstâncias, e só assim se faz justiça. Seria injusta tentar fechar um standard, dizer, olha, até determinado valor, até 10% do salário mínimo é bagatela, acima disso não é. Se pode fazer injustiça para um lado e para o outro, ou considerar insignificância algo que não é, ou não considerar algo como bagatelar, que de fato é bagatelar. O Ministério Público é titular da ação penal pública. O senhor é coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Qual a orientação que o senhor passa aos promotores, principalmente aqueles que atuam lá no interior em comunidades pequenas? A orientação é exatamente de se analisar o fato como um todo e não encarar a questão da insignificância penal como uma tese jurídica. Não dá para falar em abstrato, não dá para falar como se fosse uma coisa distanciada do mundo. Tem um acórdão do Supremo Tribunal Federal que diz assim, não dá para colocar o mundo entre parênteses, como se a tese jurídica existisse dissociada do mundo, e isso é muito verdadeiro, Marco. Nada jurídico que se discute pode ser debatido
sem ter por escopo que aquilo se destina a um determinado fato, ou a vários, não é? Mas que esses dados concretos são fundamentais. Eu recebi uma consulta de um colega, não é, que noticiava um caso particular onde havia um furto num estabelecimento comercial de uma calça avaliada em R$60. E ele me perguntava se R$60 era bagatela ou não. E eu disse, olha, em princípio sim. E ele me referiu, é que aqui o que aconteceu foi que a vítima não quis registrar a ocorrência policial. Bom, parece todos os elementos convergiam para se dizer que de fato era uma bagatela, desinteresse da vítima, o objeto tinha sido recuperado, era uma tentativa de furto, a câmera do estabelecimento flagrou. Aí ele me veio, eu fiquei na dúvida porque esse furto foi cometido por uma funcionária do Poder Judiciário. E aí gerou todo um constrangimento a ponto de que a própria vítima não quis registrar. E aí eu disse a ele, bom, nesse caso está muito bem caracterizado o desvalor da conduta. Uma agente pública, prevalecendo-se do cargo dela, que era conhecido, usou essa situação para obstar que houvesse uma punição. Então era óbvio que era inaplicável pelo desvalor da conduta a insignificância naquele caso. E certamente a ação penal teve curso. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, doutor João Pedro, mas eu gostaria que em 2 minutinhos o senhor fizesse as suas considerações finais. Uma satisfação de novo, Marcos, estar aqui, debater esse tema que ele tem encontrado amplo eco nos tribunais. O STJ está fazendo no seu setor de relacionamento com o público e com a imprensa um debate sobre isso, mediante perguntas e respostas. E se algo deve ficar de tudo que a gente falou aqui, o fundamental é a aplicação do princípio da insignificância, ela sempre tem que considerar as peculiaridades do fato. Não se pode discutir insignificância como uma tese divorciada da realidade do cotidiano das pessoas e particularmente das pessoas envolvidas no caso. Se isso não for considerado, se vai fazer injustiça para um lado ou para o outro. Então é essa a síntese que eu faço e peço aos colegas e a todos que examinarem essa questão que deitem os olhos sobre o caso concreto, sobre as particularidades, para não cometer injustiça. O Ministério Público Gaúcho pensa em fazer, digamos assim, alguma reunião, alguma integração com os promotores, chamando para esses crimes de bagatela? Na verdade, isso já é objeto de ampla discussão. Nós temos uma dificuldade de reunir os colegas, porque existem várias comarcas, os colegas já têm estão atarefados com uma série de problemas das suas comarcas. Então, na verdade, a divulgação dessas ideias e desses conceitos, dos precedentes, ela é feita por e-mail, publicações na intranet, e existe sim um debate permanente, mas o fundamental é que, como essa questão já se pacificou a partir de determinados critérios nas cortes superiores, hoje os colegas têm todas as ferramentas para, em cada caso concreto, decidir a medida mais adequada, com justiça e com vistas ao que é mais adequado para o caso. Ok, promotor de justiça João Pedro Xavier, que coordena o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado, Marcos. Estamos disponíveis aí sempre que precisar para debater essas questões. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso endereço no canal YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!